Eu sou a Amber. Você já ouviu falar que ninguém deve idolatrar outra pessoa? Pois é, essa história tem muito a ver com essa frase. Junto com minha melhor amiga, eu criei uma lista especial que quase arruinou nossa amizade de longa data. Tudo começou tanto tempo atrás que eu mal me lembro como. Foi quando a Jeannie e eu éramos garotinhas. Nós sempre fomos muito parecidas, como se fôssemos almas gêmeas mesmo. Até nossas famílias eram parecidas. Nós duas tínhamos sido criadas por mães solteiras. Isso foi o que nos motivou a criar a lista. O negócio é que nossas mães já haviam namorado muitos homens, mas infelizmente nenhum deles ficou de vez. Essa experiência, no entanto, nos fez enumerar algumas qualidades que, na nossa opinião, um homem de verdade deveria ter. Deixa eu explicar melhor. Se fulano fosse muito feio ou muito baixo, ele não estaria na lista. Cuidar da própria aparência é importante, mas não é tudo. Ele precisa amar os animais, principalmente os cachorros. Havia muitos outros requisitos assim, e essa lista era nosso segredo e ninguém jamais poderia saber da existência dela. Enfim, à medida que fomos crescendo, a lista também foi ficando maior, e agora a última versão dela tem 26 requisitos obrigatórios para qualquer príncipe encantado. Jeannie e eu tínhamos certeza de que esse homem perfeito existia em algum lugar do mundo, então prometemos uma a outra que jamais namoraríamos um cara que não tivesse um item sequer da lista. Uma vez fomos a um encontro duplo. Eu conheci um cara na internet e ele ficou tão empolgado em me conhecer que acabou perguntando se eu tinha uma amiga para apresentar para o amigo dele. O nome dele era Tim. Quando o vi em carne e osso, notei que ele era muito mais bonito do que na foto. E depois de conversarmos por um bom tempo, descobri que ele tinha todos mesmo, os requisitos da lista. Jeannie não teve a mesma sorte com o encontro dela. Eric, amigo do Tim, era um desastre total e totalmente o oposto dele. Era mal educado e tinha um senso de humor ridículo. Eles eram tão diferentes que eu fiquei imaginando como era possível eles terem se tornado amigos. Como você já deve ter imaginado, eu e meu perfeito Tim engatamos um namoro logo depois do primeiro encontro, enquanto a Jeannie não suportava mais o temperamento e a personalidade do Eric. Eu lembro que uma vez, quando nós quatro resolvemos ir ao cinema, Tim sugeriu que nós, as garotas, escolhêssemos o filme. Um cavalheiro, tá vendo? Mas o Eric começou a reclamar, dizendo que já tinha visto muito filmes de menina e insistiu para que assistíssemos a um filme de terror. Eu não me importava, pois gosto dessas coisas, mas a Jeannie não gosta. Então ela passou o filme inteiro de olhos fechados, sofrendo. Eu sabia que ela estava fazendo isso só por minha causa, pois implorei para ela não me deixar sozinha com os meninos. Eu queria muito que nós quatro saíssemos juntos o tempo todo, só que mais tarde naquela noite, a Jeannie disse que aquela era a última vez que saía com o Eric. No entanto, o Eric continuou saindo com o Tim e comigo em qualquer lugar que fôssemos. No começo eu não me importei, pois ainda estava passando o tempo com meu namorado, mas com o tempo ele foi ficando cada vez mais irritante. Veja bem, ele ainda era solteiro e não se esforçava para ser educado nem se comportar de acordo com a situação na qual estávamos. E mais, não se dava conta de que eu estava junto. Ele ficava cantando às meninas enquanto eu dizia: "Ei, ainda estou aqui com meu namorado." Chegou num ponto que eu perguntei para o Tim se era mesmo muito necessário ter o Eric com a gente o tempo todo. Ele disse que sentia pena do amigo, pois tinha encontrado o amor da vida dele e o Eric não. E por isso eu deveria ser mais tolerante e compreensiva com seu amigo. Mas prometeu conversar com o Eric e pedir a ele para se comportar melhor. Mas o Eric não gostou nada disso e me acusou de estar sendo egoísta. Foi aí que um clima pesado começou a surgir entre a gente. A virada dessa história toda finalmente aconteceu em uma noite. O Tim estava dando uma festa enorme para comemorar seus 18 anos. Eu fui com a Jeannie e chegamos um pouquinho tarde. Quando cheguei lá e não consegui achar o Tim em lugar nenhum, pensei que ele pudesse estar envolvido com alguma coisa do aniversário. Mas aí vi ele sendo parabenizado por um monte de garotas. Havia muitas garotas lá, aliás. E quando o vi deixando que elas o beijassem e o abraçassem enquanto ele sorria para elas, senti uma chama de ciúmes me queimando por dentro. Perdi o controle. Caminhei até o Tim e comecei a gritar com ele. Eu disse que ele não deveria ficar flertando com qualquer garota que encontrasse por aí, já que tinha namorada. E quando vi um sorriso maldoso na cara do Eric, comecei a acusá-lo de tentar arruinar nosso relacionamento só para se livrar de mim. A Jeannie estava tentando me acalmar o tempo todo, mas eu não conseguia me conter. E aí fiz uma coisa da qual me arrependi na hora.
Não sei porquê, mas as palavras da Ginny estavam me irritando ainda mais. Então, no calor do momento, eu disse que se ela tivesse um cara perfeito que correspondesse totalmente à lista, eu também teria inveja dela. E pronto. Eu disse isso tão alto que tudo ao nosso redor pareceu ter ficado em silêncio. Jesus, todo mundo ouviu o que eu tinha dito. Ginny se virou e saiu correndo. Eu sabia que ela tinha ficado com raiva de mim por eu ter me comportado de forma tão passional e por ter revelado nosso segredo. Eu te disse que elas eram estranhas, ouviu Eric dizer para o Tim. Eu sabia que tinha acabado com tudo. Claro, eu também teria deixado a festa imediatamente, mas o Tim queria saber o que era essa tal de lista. Eu tive que contar para ele, primeiro porque era o aniversário dele, e depois porque ele já tinha ouvido o suficiente para matar a charada. Ele disse que não queria mais namorar comigo e que era melhor eu ir embora. Eu fui humilhada na frente de todo mundo e senti que tinha perdido a pessoa mais importante da minha vida. E não estou falando do Tim. Embora ele correspondesse aos requisitos da lista e fosse quase um príncipe encantado, era a Ginny que eu estava com medo de perder. O que eu devo fazer? A Ginny se recusa a falar comigo desde que isso aconteceu, mas eu realmente preciso de uma chance para pedir desculpas a ela. Você se importa de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas? Talvez assim a Ginny assista ao vídeo e veja o quão arrependida eu estou.